Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o livro do Cânticos dos Cânticos. E para você que está acompanhando essa série, está gostando dessa série, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal e participe nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E o livro de Cântico dos Cânticos, ele foi escrito também por Salomão, filho de Davi, rei de Israel, por volta do ano 965 a.C., durante o auge do seu reinado, que era um período de paz, riqueza e estabilidade espiritual em Jerusalém, e na sua juventude. Diferente de seus outros escritos que abordam sabedoria e reflexões sobre a vida, este livro é uma poesia intensa e simbólica sobre o amor. É chamado Cântico dos Cânticos porque, assim como o Santo dos Santos, indica o lugar mais sagrado. E esse título revela que é o cântico mais sublime de todos. É uma relação do amor puro, fiel e apaixonado entre um homem e uma mulher. E esse amor, no entanto, é também uma metáfora profunda do relacionamento entre Deus e o seu povo e mais tarde entre Cristo e a sua igreja. Então, as pessoas hoje, na nossa era contemporânea, elas pegam esse livro de cânticos e elas trazem justamente para o contexto da igreja e seu povo, e trazem para Cristo a sua igreja e Deus e seu povo. É uma aplicação válida, mas o sentido como nós estamos analisando o texto, o livro de Cânticos, então o livro de Cânticos, ele é escrito Salomão justamente o quê? Para revelar a intimidade, uma prova de amor entre um homem e uma mulher, ou seja, literalmente entre um homem e uma mulher, ou seja, sexualidade de uma maneira saudável que foi projetada e planejada por Deus desde o início da criação. E o livro foi para o povo de Israel e também para todas as gerações que buscam compreender a beleza do amor segundo o coração de Deus. No contexto da época, a cultura israelita via o casamento como símbolo da aliança entre Deus e seu povo. Assim, esse cântico mostra que o verdadeiro amor ele não é vulgar ou efêmero, ou seja, passageiro, mas ela é uma expressão sagrada de compromisso, respeito e prazer legítimo. E o tema central de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão é o amor, em sua forma mais pura, completa e espiritual. E ele revela que o amor humano, quando vivido de uma forma íntegra, reflete o próprio caráter de Deus, que é amor. O livro também combate a ideia de que o prazer e o desejo são pecaminosos, ou seja, um homem ele ter atração e desejo pela sua mulher e a mulher ter atração legítima, ter atração e o prazer, o desejo, tudo os elementos ligados à sexualidade dentro de um casamento com respeito, compromisso e legitimidade dentro de um contexto de fidelidade. Isso são bênçãos que são criadas por Deus. Infelizmente, na nossa era contemporânea, a sexualidade foi desenfreada de uma maneira vulgar, suja, mas o livro de Cânticos dos Cânticos vem para mostrar que dentro de uma relação entre um homem e uma mulher, em que há amor, em que há respeito, em que há fidelidade, o prazer, o desejo são dádivas, bênçãos de Deus. E os versículos-chave que destacam o poder e a pureza do amor. Então, é o amor eros, ou seja, aquele amor sensual entre homem e mulher. Em Cantares 2,16, a mulher declara: o meu amado é meu e eu sou dele.
É um versículo que representa a reciprocidade e o pertencimento mútuo. Já em Cantares, capítulo 8, versículo 6 e versículo 7, encontramos uma das mais belas declarações de toda a Bíblia. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Aqui o amor ele é descrito como uma força invencível e eterna, símbolo do vínculo inquebrável entre Deus e os seus. E esses versículos capturam a essência do livro. O amor que vem de Deus é puro, resistente e transcende o tempo. E o resumo dos capítulos de Cantares revela uma história poética dividida em cenas de amor, desejo, separação e reencontro. Nos capítulos de 1 e 2, vemos o início do romance entre o rei Sulami e a Sulamita, que era uma mulher simples que conquista o coração de um rei com a sua beleza e sinceridade. Nos capítulos 3 e 4, o relacionamento amadurece e culmina no casamento, descrito de uma maneira simbólica e reverente. No capítulo 5, ocorre um momento de afastamento e busca. É um reflexo das crises e dos desafios do amor. E do capítulo 6 até o capítulo 8, o casal se reencontra, reafirma o seu amor e proclama a sua fidelidade. E a conclusão celebra o amor verdadeiro como uma força que sobrevive ao tempo, às distâncias e às provações. Então, você vê que o livro todo de Cânticos mostra o momento da intimidade, da sexualidade, aquela troca de intimidade ali dentro de um contexto de casamento, de compromisso, de fidelidade, de respeito e mutualidade. Então, do prazer mútuo, cada um desejando o outro apenas. Então, o contexto da cidade de Jerusalém, das vinhas de Salomão, é fundamental para compreender o cenário do livro. A história ela se passa num ambiente de paz, jardins e vinhedos, que são símbolos da fertilidade e da alegria. E outra coisa, quando você analisa todo o cenário, você começa a entender o que? Você começa a imaginar, e você começa a ler, e você começa a imaginar a cena, você começa o que? A entender o que? A dimensão da pureza do amor. Que o verdadeiro amor que foi projetado por Deus entre homem e mulher desde a criação não tem nada a ver com essa vulgaridade, sexualidade desenfreada que querem colocar diante dos nossos olhos como satisfatória, mas a gente sabe que não é. Porque se o amor, ou seja, se a sexualidade saudável que foi projetada por Deus não estiver dentro de um contexto de casamento, dentro de um contexto onde os dois se amam, homem e mulher, se amam, tenham ali um respeito, um compromisso, você pode entender e ter a certeza de que realmente isso é a verdadeira bênção do amor. O que estão inventando por aí, o que não tiver dentro de um contexto de um homem, uma mulher, dentro de um casamento, qualquer coisa fora disso, não tem a bênção e não tem a aprovação divina. E também o coração, as imagens da natureza, que são as flores, perfumes, frutas e montes, reforçam a ideia de que o amor faz parte da criação divina. Em meio ao esplendor de Jerusalém, Salomão usa a poesia para nos lembrar de que, por mais majestosa que seja uma cidade, o amor é que realmente a torna viva. E Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, é portanto o hino da pureza, da entrega e da aliança. Um convite para ver no amor humano
um reflexo do amor perfeito e eterno de Deus. E aí, gostou dessa série? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco dos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre o livro de Isaías e até o próximo vídeo.